Boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmo 86, o verso 17. Assim está escrito: Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Estas foram palavras deixadas por Davi quando, na oportunidade, ele estava implorando o socorro de Deus. A vida para Davi, embora sendo ele, conforme o próprio Deus disse, um homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade, certamente dá-se a entender o primeiro pensamento que Davi não iria ter nenhuma dificuldade, nenhum problema, por ser alguém segundo o coração de Deus e que tudo para ele seria facilitado por ter esta afinidade com Deus. Mas, na realidade, não é assim que acontece. Quanto mais o homem e a mulher que serve a Deus têm afinidade com o Senhor, comunhão, identificação diante de Deus, vive uma vida agradável diante do Senhor, mas estas pessoas vão enfrentar problemas, dissabores, aborrecimentos, intimidações, críticas, e por aí vai. Uma série de situações que vão se apresentar no intuito de tentar frear esta pessoa, não permitir que ela execute a vontade de Deus, porque fazendo isto, o trabalho não vai avante e a pessoa vai ficar frustrada, decepcionada, triste, aborrecida e pode até sair fora do propósito da vontade de Deus. Mas quem tem o discernimento de que servir a Deus em verdade, pureza, santidade e temor, pode esperar que no caminho vão surgir estas dificuldades, circunstâncias inacreditáveis vão surgir para que as pessoas, então, ao se defrontarem com elas, tomem decisões precipitadas. Mas quem conhece a Deus, quem tem comunhão com Deus, quem tem afinidade com Deus, ele sabe, ele tem convicção de que ele vai encontrar estes embaraços e dificuldades pelo caminho, portanto, ele já se fortalece em Deus, para quando surgir estas situações, ele não se deixar abater. Porque o problema, o intuito destas coisas que vêm é nos abater, é influenciar a nossa vida, é desacreditar o propósito de Deus no nosso coração. E se sabemos disso, e se estamos preparados, contando com a ajuda, a cooperação do Senhor, porque Deus nunca vai estar ausente da nossa vida. Tendo Ele um propósito da nossa vida, Ele vai estar continuamente conosco para nos ajudar a realizar aquele importante trabalho para Ele e para a alegria do nosso coração. Agora, essas situações nós vamos enfrentar sempre e nunca tem como elas não existirem. Não existe um caminho limpo para a gente andar. O caminho será dificultoso, será espinhoso, será apertado, será difícil, mas será o caminho da obediência, o caminho da vitória, do temor diante de Deus. Deus abençoe a irmã Márcia Gonçalves, Deus abençoe a irmã Valmira Santos, Deus abençoe a irmã Alene Souza. Então, o que o salmista disse aqui, ele se via cercado destas pessoas, cercado de inimigos, de contratempos, de descontentes, de ameaças, embora sendo ele, como eu disse a princípio, um homem segundo o coração de Deus. E aqui, neste salmo, ele levanta uma súplica. Por quê? Porque os soberbos, os inimigos, ele diz aqui, os soberbos, ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Então veja o que era que Davi estava enfrentando.
Ele estava enfrentando isso aqui. Os tiranos, os soberbos, estavam unidos para fazer mal a Davi. E Davi não vai enfrentá-los e conflitar com eles. Davi vai falar com Deus. Então ele diz que Deus é cheio de compaixão, Deus é piedoso, é grande em benignidade e em verdade. E Davi disse: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Davi precisava de ir para um lugar de segurança. E a segurança para Davi estava em Deus. Deus é a maior segurança que nós temos. Estando em Deus, estamos refugiados, estamos guardados, estamos num lugar alto, num alto retiro, numa torre forte, diante do Senhor. Haja vista o que o salmista disse: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Era esse momento que Davi estava atravessando. Mas olha o pedido que ele faz a Deus: mostra-me um sinal para bem. Só mesmo através de um sinal dado por Deus é que ia fazer o coração daquelas pessoas que vinham às multidões contra Davi, fazer com que eles recuassem e então entendessem o caminho que eles estavam dando. Então ele diz: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem. O sinal não era para Davi se engrandecer, é para que os seus inimigos, ao verem aquele sinal de Deus, eles verem aquele sinal de Deus, eles entrassem em confusão. Não foi assim que aconteceu com um exército lá, que foi contra o povo de Deus? Chegou em dado momento, eles próprios se guerreavam entre si. E o povo de Israel não precisou fazer nada. Eles mesmos se destruíram. Por quê? Porque houve um sinal de Deus. Então aqui Davi está dizendo: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Então, que coisa interessante é este pedido de Davi. Ele não diz: Senhor, me livra, Senhor, me defende. Está certo que isso faz parte da oração. Mas o foco de Davi era o seguinte: mostra-me um sinal. E que sinal era este? Era o sinal de Deus na vida de Davi. Que Davi estava no centro da vontade de Deus. E os seus inimigos, quando tomassem conhecimento deste sinal que Deus certamente iria manifestar, eles iriam se confundir e entender que contra Davi era inútil todo e qualquer esforço maligno que eles estavam fazendo para tirar a vida de Davi, para derrotá-lo, para destruí-lo. Então eles ficaram em confusão. Deus, ele não age nem antes e nem depois. Ele só age na hora certa. Deus abençoe Sidney Silva. Deus, ele só age na hora certa. Então, é importante sabermos isto. A hora de Deus, quando chega, não tem para ninguém. O cerco está fechado. Chegou o momento de Deus, ele vai desbaratar todas aquelas pessoas. Nós temos conhecimento, pessoas nos nossos dias que vivem também situações semelhantes à situação de Davi. Pessoas que são leais a Deus, que são fiéis, que são sinceros, que estão procurando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser fiel, não se misturar, não se corromper, não se vender. Mas, infelizmente, um sistema muito ruim tem se estabelecido no meio do povo, e eles, então, alimentados por aquele sistema maligno, eles se unem e se voltam contra o servo de Deus, fiel, leal, prudente, correto, verdadeiro, transparente, e começam a fazer chacota com a vida da pessoa.
E isso pessoas dentro de um sistema chamado religioso que se criou, mas que na verdade ele é alimentado pelas estratégias do diabo. E quem está comprometido com Deus sofre estas aflições, estes apertos, essas dificuldades. As pessoas atravessam por aí. Mas é preciso que, como Davi, se tenha a plena convicção da presença de Deus. E Davi disse: mostra-me um sinal para bem, porque o mal está em volta de mim. Os homens que praticam o mal estão cercando a minha vida, estão procurando a oportunidade de atingi-la e de me destruir. Só não o fizeram porque a presença de Deus na vida de Davi impediu que eles fizessem isto. Deus abençoe a irmã Sônia Santos. Impediu que eles fizessem isso. E agora ele diz aqui: mostra-me um sinal. Quando Deus mostra um sinal, os homens, por mais cruéis, violentos e maldosos que eles sejam, cai temor no coração deles. Porque eles sabem que com os homens, eles conseguem lutar, eles conseguem guerrear. Mas contra Deus, quem guerreou contra Deus e saiu vencedor? Quem desafiou a Deus e permaneceu com vida? Deus é o soberano. Ele está no governo de todas as coisas. Tudo está no controle de Deus. Então os homens, quando virem este sinal para bem que Davi estava pedindo a Deus, certamente eles iam serem desbaratados, despistados, e eles iriam sair fora daquele foco que eles tinham formado. Aquela nuvem de testemunhas, de malignos, de homens cruéis. Os nossos dias, nós não estamos fora desta mesma situação. Nós sofremos esse mesmo tipo de coisas que Davi sofreu. Nós não temos o reinado, não estamos reinando, não temos o trono. Mas nós estamos na mesma condição de servir a Deus, estamos servindo a Deus. E quem procura, em pleno século XXI, quem procura servir a Deus conforme a Bíblia ordena, pode esperar que uma grande multidão de inimigos, de fora e de dentro, muitos talvez que até estejam do nosso lado, vão se levantar como inimigos para tentar colocar tropeços, tranqueiras e barreiras na nossa vida para que a gente não tenha condição de caminhar e de servir a Deus. E se houver da nossa parte um descuido, uma distração, aquilo pode atingir o nosso coração, pode nos ferir e pode nos tirar deste caminho santo pelo qual nós estamos andando, porque foi Deus que colocou diante de nós o caminho santo e mandou que andássemos por ele. Mas há muitos adversários. É como Paulo disse: o Senhor me abriu uma porta grande e eficaz. Que promessa gloriosa, né? Uma porta grande e eficaz, era só Paulo entrar e os resultados iriam acontecer aos montes. Mas a continuação diz, ele diz: o Senhor me abriu uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. E aí é que está o X da questão. O problema é este. Por isso que eu, você, cada um de nós, que temos o comprometimento de servir a Deus, independente e fora desse sistema maligno que se estabeleceu, nós podemos esperar que vamos, vez por outra, encontrar essas dificuldades que Davi encontrou. Mas precisamos estar firmados em Deus para que não sejamos derrotados por esta situação. Porque, como diz a Escritura, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, com eles está a politicagem, está a mentira, está a estratégia diabólica. Conosco está o Senhor nosso Deus. Mas não podemos descuidar, não podemos fechar os olhos, não podemos brincar. Nós estamos num verdadeiro campo de batalha.
E não podemos ficar desatento. Nós precisamos ficar atento 24 horas por dia e pedindo graça a Deus e fazer a oração que Davi fez. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. O Senhor vai me ajudar. O Senhor vai te ajudar. O Senhor vai ajudar a cada um de nós. Ele vai nos ajudar. As irmãs, um tempo atrás, cantavam: vai me ajudar, vai me ajudar. O meu Deus vai me ajudar. Ele sempre está ajudando quem está servindo com fidelidade, seriedade e temor. A estes, o Senhor Deus sempre está pronto para ajudar e para socorrer. Quem sabe você hoje está se sentindo desta maneira. Deus abençoe a irmã Cristiane e pastor Edson. Quem sabe você está se sentindo desta maneira hoje, cercado de todos os lados. As pessoas colocando em xeque a tua vida, a tua salvação, o trabalho que você está realizando para Deus, as pessoas estão colocando no descrédito, estão se fortalecendo com homens e mulheres do maligno e estão fazendo uma pressão muito forte contra a sua vida, contra a sua família, e você não sabe o que fazer. Mas aqui está uma solução. Faça como Davi. Aproxima-te diante de Deus. Fale com Deus. Coloque a condição diante dele e faça este pedido que Davi fez. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Quando os israelitas ficaram indiferentes com Moisés, porque Arão era aquele que foi escolhido por Moisés e Deus o confirmou. E por que só Moisés e Arão? Porque só Arão era sacerdote, sendo que outros poderiam ser. Mas Moisés disse que Arão foi escolhido pelo Senhor. E qual foi o teste? Qual foi o sinal? Colocaram umas varas de amendoeira num determinado lugar e no dia seguinte eles iriam ver. Colocaram varas secas. Varas secas. Fisicamente, humanamente, não tinha nenhuma expectativa daquelas varas brotarem. Varas secas de amêndoa. E no dia seguinte, quando foram ver, a vara de Arão tinha florescido, tinha dado folha, tinha dado flores e tinha dado frutos. E a vara dos outros que estavam ali próximo, não aconteceu nada. O que foi isso? Foi o sinal de Deus. O sinal de Deus. Então Davi pede aqui: mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Deus sempre estará dando um sinal da sua plena confirmação àquele que ele escolheu e que ele colocou em determinado lugar e função para o trabalho necessário na sua vontade. Só que, é como eu disse, pode ter todo o direcionamento e promessa de Deus, mas não vai faltar nem para mim, nem para você, inimigos e combatentes cruéis. Mas se aqui dentro há uma convicção, uma certeza, um discernimento da presença de Deus na nossa vida e no trabalho das nossas mãos, não há o que temer. Pode os inimigos se levantar a milhões, a bilhões, seja quantos forem. Quanto maior a montanha que eles formarem, maior será a derrota deles. Porque Deus será com aquele que é fiel a ele. Deus abençoe, irmã Doraci. Deus peleja por aquele que nele espera. Quando eu não tomo partido, quando eu não tomo vingança, quando eu não vou retrucar o que as pessoas estão fazendo contra mim, Deus pega a minha causa e resolve-a. E me dá vitória, e dá um sinal para bem. Deus abençoe Helenai.
Então, quem sabe hoje você está precisando deste sinal. Saiba que Deus está pronto a mostrar um sinal. Ele vai dar um sinal. Ele vai mostrar quem você é nas mãos dele. Ele vai mostrar para qual trabalho ele te colocou e o resultado que você está tendo lá. Embora muitos não estão vendo, não estão enxergando e o estão criticando, murmurando e até, quem sabe, amaldiçoando a tua presença lá. Mas espera em Deus. Fica confiante nele. Ele vai mostrar um sinal para bem. Quando o sinal de Deus vier, eles vão se desestruturar. E alguns deles, e alguns destes que se levantam, ainda alcançarão misericórdia de Deus, se chegarão à sua vida, humilhados, confessando o que iriam fazer com a sua vida e te pedindo perdão. E você não negue perdão, você perdoe, mas perdoe de coração mesmo. Porque uma grande maioria não vai ter esta oportunidade. Eles vão ser levados por um caminho que não terá volta. Eles serão derrubados pelo Senhor no meio da caminhada. Deus abençoe, pastor Gabriel Ferreira. Então, eles serão derrubados no meio da caminhada. Mas você permanece firme, permanece de pé. Não dê ouvidos a esse barulho ensurdecedor. Você não tem sossego. A cada momento chega uma notícia. Olha, eu escutei de fulano isso de você. E chega outro, eu escutei aquilo outro. E mais aquilo outro. E fulano disse que vai fazer isso. E outro vai fazer aquilo. E já se arregimentou. E está junto. Fulano, Bertrano, Cicrano. Eles estão lá pensando alguma coisa. Como é que vão fazer? E o intuito deles é te derrotar. Não dê ouvido a esses comentários. Fecha teus ouvidos. E firma o teu coração em Deus. Você está com sinceridade? Você está com pureza? Está com verdade diante de Deus? Está sendo fiel? Não se preocupe. No momento necessário, Deus se levantará para te defender. E isso vai acontecer. Eles verão e ficarão envergonhados. Mas prossiga. Não para não. Não deixe essas coisas entrar no coração. Não fica triste não. Não fica desanimado não. Quanto mais você receber insultos, ameaças e provocação, glorifique mais a Deus. Isso significa que o adversário não está satisfeito com o seu trabalho porque você está agradando a Deus. E este é o sinal que o adversário dá. É a insatisfação dele. E ele peleja e por todos os lados ele fica rodeando. Mas não tem jeito. Se você está nas mãos de Deus, no coração de Deus, nas palmas da mão de Deus, fique tranquilo. Deus pelejará por você. Você vai receber de Deus uma vitória que será inesquecível na sua vida. Então essas coisas que acontecem, quando você passar por isso, você vai olhar atrás, é como poeira que se levantou e abaixou e nada te pegou. E você vai sair lá na frente cantando vitória, glorificando a Deus e servindo a Deus com mais integridade, com mais disposição, com mais graça, com mais vontade. É assim que deve ser o caminhar. Davi enfrentou tudo isso, mas nunca vimos Davi choramingando, Davi dizendo, eu vou renunciar ao reino, para reinar desse jeito não dá, é tanto inimigo, é tanta coisa, quando eu penso que a coisa está acertando, a coisa está entortando de vez. Não, você nunca vai encontrar Davi assim. Você vai encontrar Davi cercado, em aperto, em dificuldade, muitas das vezes até abatido, mas confiante em Deus. E ele foi até o fim do seu propósito, da sua vida. Então, por que você quer desanimar? Por que você quer entregar o trabalho que Deus te confiou? O dom que Deus depositou na sua vida? Você agora está enfrentando dificuldades e embaraços e pensa em entregar, pensa em desanimar, pensa silenciar
a voz de Deus no teu coração, isso vai te fazer bem? Não, vai te fazer mal. Tome proveito da situação difícil e esmere-se no Senhor. Dedique-se completamente. Lança-te na mão do Senhor. Deixa Deus te usar. E você vai ver que pouco a pouco, estes embaraços, estes inimigos, essas barreiras, essas dificuldades, elas vão caindo por terra. E você vai se fortalecendo. E o nome do Senhor vai crescendo na sua vida. E o seu trabalho vai tendo um resultado permanente. E as pessoas, quando olharem para você, vão dizer, na verdade, este é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Porque, olha, passar o que passou e permanecer só sendo alguém usado por Deus e que tem a proteção de Deus na vida. Você tem. Nunca duvide disso. Você tem a direção e a proteção de Deus na sua vida. Agora, siga firme o seu caminho. Faça o seu trabalho. Não olhe para os lados. Não olhe para os inimigos. Não olhe para as ameaças. Olhe para um Deus que está no céu e está te acompanhando, está te ajudando. E Davi disse, mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam. Quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Deus vai consolar a sua vida, vai te ajudar neste caminho e você vai prosseguir firme e fiel. Siga adiante. Você que está participando nesta reflexão, você que vai ouvi-la numa outra oportunidade, tome sentido nesta palavra. É uma palavra de Deus direta para o seu coração. Você está precisando hoje desta palavra. Ela veio, Deus mandou, está aí. Não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. Meu aqui só é a voz, mas a palavra é de Deus. Então, entre por este caminho. Não importa quantos sejam, você já pode contar vitória antes dela chegar. Pode dizer em alto e bom som diante deles. Inimigos me rodeiam, mas em Cristo, em Deus, eu já estou de posse da minha vitória. Deus é a minha defesa, hoje e sempre. Você vai triunfar. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.